Oi, gente, tudo bem? Quero ler aqui com vocês João 15, que nos fala sobre a videira e os ramos. E diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Aqui o Senhor está dizendo para nós dar muitos frutos, né, na sua presença. E a gente só consegue dar esses frutos se nós estivermos ligados em Cristo, né, ligados na videira, porque nós somos os ramos. E eu lendo aqui, gente, esse versículo, o Senhor me levou lá em Gálatas 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E o que o Senhor ele me ensinou aqui hoje nesse devocional foi que os frutos do Espírito, né, para nós darmos frutos, né, na presença dele, é esses frutos do Espírito Santo, né, que é o amor, que é a bondade, que é a benignidade, que é a mansidão. E para nós darmos esses frutos, nós temos que correr atrás, né, de se aperfeiçoar a cada dia, né, para nós sermos uma pessoa melhor, para nós poder dar os frutos do Espírito Santo, porque nós estamos aqui nessa terra para melhorarmos a cada dia, né? E eu falo por mim, quantas das vezes a gente se vê, né, fazendo algo que desagrada ao Senhor, tendo impaciência muitas das vezes com o nosso próximo, fazendo coisas que não deve fazer, falando mal do nosso próximo, não ajudando, não tendo misericórdia. E os frutos que o Senhor quer que nós, né, que a gente produz, são esses, né, os frutos do Espírito Santo. E a gente só consegue mudar, a gente só consegue ser transformadas se nós estiver ligado na videira, né? Se a gente estiver em Cristo, só Ele que tem as vitaminas necessárias para que a gente consiga mudar, né? Sem Ele, nós não conseguimos fazer nada. Sem Cristo, a gente é incapaz de até de melhorar, gente. Nós não conseguimos. Essa nossa carne, ela é muito fraca mesmo. Ela é muito inútil, né? Que essa carne, ela luta todos os dias, né? Contra a vontade do Espírito, né? Contra as coisas do céu. Então, é uma luta diária para a gente poder melhorar. E a gente só consegue, né? Fazer essa mudança, só consegue melhorar a cada dia se a gente tiver alicerçado em Cristo, tiver ligados na videira, né, que é Cristo. Só assim que a gente consegue ser transformado, só assim que a gente consegue dar os frutos do Espírito, né? E hoje o Senhor, ele trouxe esse devocional e é incrível, né, como Deus fala com a gente, porque essa semana mesmo eu estou assim nesse exercício de não me culpar, né, tanto de ser mais, pegar mais leve comigo, mas é uma luta diária, né? A gente aprende todo dia um pouquinho, mas até então, mais ainda essa semana, quis assim, né, me bater aquele pensamento de culpa, né? Nossa, eu não tô orando o que eu precisava orar, eu não tô lendo tanto que eu preciso ler a palavra. Aquele sentimento, né, de insatisfação mesmo, de estar fraquinha na presença do Senhor. E o Senhor, ele tá me ensinando a não me culpar tanto, né? E aqui o Senhor me fez entender que eu só consigo fazer alguma coisa se eu estiver, né, ligado nele, porque sem ele a gente não consegue fazer nada, sem a gente estar com essa ligação, né, na videira, nós não conseguimos ser transformados, nós não conseguimos fazer as obras, né, do Espírito Santo, a gente não consegue dar os frutos, né, do Espírito Santo, nós não conseguimos amar o nosso próximo, nós não conseguimos ter paciência, né, enfim, só se nós estivermos ligados mesmo nele, que a gente vai conseguir ter esses frutos do Espírito, né? Então eu deixo aqui hoje esse devocional para que vocês estejam ligados na videira, né? Estejam conectados nele,
que só assim que nós vamos conseguir dar os frutos do Espírito e que a gente possa cada dia mais e mais ser alimentados por essa videira, né? Ser alimentados por Cristo, pela palavra dele, para que a gente possa, né, cada dia conseguir ser transformados por ele, alimentados, né? Ser fortificada por ele e que a cada dia a gente possa ser transformados, né, pelo Espírito Santo. Amém?